Essa do Guilherme, do curso presencial, professor Paulo Guedes, ele se refere ao texto que foi disponibilizado no Ambiente, que o senhor apresentou como síntese dessa conversa, e ele diz que há um parágrafo em que são salientadas as principais reformas administrativas públicas no Brasil que teriam acontecido em períodos ditatoriais. Então, a pergunta do Guilherme é essa: para o nosso país, o melhor é um regime de exceção ditatorial? Claro que é uma provocação. Mas, claro, eu sei disso. O Guilherme, é o seguinte, dentro da administração, seja ela empresarial ou pública, a forma autoritária, hierarquizada, né, aquela que veio assim, da própria igreja, das Forças Armadas, que você tem assim, estruturas muito fechadas, né, com formas de dominação e de regulação muito próprias, né, muito claras, né. É evidente que esse tipo de estrutura, ela, para mandar e cumprir, é muito mais fácil. Claro. Porque qualquer reforma, se for reforma participativa, democrática, envolve toda uma discussão, que deveria envolver a população e os substratos políticos, né? Então fica muito mais difícil, a democracia é muito mais difícil de exercitá-la. Com certeza. Apesar de que não tem nada no mundo, com seus defeitos, da democracia representativa, dos nossos políticos, dos partidos sem ideologia, sem programas, sem consistência, pragmática. Mas não tem nada que substitua bem a democracia. Então, nesses momentos, no momento primeiro, o Brasil estava saindo num processo da República Velha, né, de estagnação, de manonismo, né, para já com forças já da urbanização dos militares, do exército, né, que de alguma forma se juntaram no sentido de avanço, né, a ideia já nos anos 30, 22, da Semana Moderna, né, sua área, aquela coisa de voltar para dentro das suas origens, do índio, do negro, aquela coisa toda, da expressão nossa, aquele parnasianismo francês, aquela coisa toda, o rompimento disso, né? Já estruturas novas de Partido Comunista, fascista, né? Os camisas verdes, anarquistas, né? Já existia toda uma urbanização já crescente e, na verdade, já no Estado Novo e no Vargas, toda essa pressão nacionalista, principalmente dos militares, que foram muito nacionalistas o tempo todo, né? Então, isso para uma pujança nacional, um desenvolvimento, né, nacional, vamos dizer assim, um ganhar, né, interno. Então, de alguma forma, o governo Vargas, a partir de uma recessão, de estagnação da Primeira República, ele inaugura. Isso vai ser complementado depois lá com o Kubitschek, principalmente. Toda a fase desenvolvimentista, que naquele período nós crescemos igual a China hoje. Isso num espaço de tempo de... Os anos 50, você pega até 60 e pouco antes de 64. 10 a 15 anos, por aí. Nós crescemos na faixa de 7% ou 8% nesse período. Então, de alguma forma, você tinha que ter necessidade de uma gestão pública para suportar esse esforço de desenvolvimento. Então, houve a necessidade de fazer isso. E, claro, no sistema autoritário, é muito mais fácil você baixar decretos. Você não precisa de lei para discutir, né? Medidas impositivas. Pode até, do ponto de vista valorativo, você apoiar. Houve mérito. Sim. Mas dentro dessa situação de exceção. Na Revolução, na golpe de 64, também aconteceu a mesma coisa, no início. E uma particularidade, que pouca gente sabe disso. As Forças Armadas, você tem o Exército, porque o Estado brasileiro, a gestão pública brasileira, no Império e tal, você tinha a oligarquia, que fazia parte da produção, da comercialização, vivia daquela entorragem, daquela situação de produção, se estava bem, tinha toda uma relação. Você tinha pessoas escravas naquele momento e tinha pessoas que não faziam parte disso. A classe média baixa, os imigrantes, etc. Era
os recrutados pelo Exército. Então o Exército, na verdade, diferente da Marinha. A Marinha sempre foi... Qualificava um pouco mais as suas... Claro. A oligarquia, principalmente, negro na Marinha oficial, é coisa recente. Nos anos 40, 50, então não tinha. No Exército não, porque recrutavam justamente nesses substratos. Então a oligarquia rural brasileira nunca teve um ponto de apoio no Exército. E o Exército veio se profissionalizar a partir da Guerra do Paraguai. Aí começou, até então, o Exército, ou Força Armada, ou policial, não era ator político. Veio ser ator político a partir daí. Aí foi ator presente, né? Protagonista mesmo. Presente, exatamente, principal. Olha, o imposto territorial, rural, só veio a ser colocado no Brasil a partir de 64. Nem João Goulart conseguiu tributar a propriedade rural. Por força dessas oligarquias que se... Olha, não estou fazendo nenhuma apologia de movimentos de secessão. Estou vendo, inclusive, foi um dos que lutei bastante dentro do tempo de universidade, tempo profissional, contra esse estado de secessão, não é? Mas nós não podemos desconhecer a história. Bom, nós estamos nos aproximando do fim desta teleconferência aqui com o professor Paulo Guedes, da Universidade Federal da Bahia, pesquisador, enfim, atuando em várias frentes. Professor, como normalmente eu faço, eu peço aos nossos convidados que se dirijam no encerramento das suas falas aos alunos que estão nos acompanhando e que daqui a pouco serão gestores públicos, estarão participando talvez, e esperamos que sim, de uma reforma mesmo efetiva do Estado, de uma nova gestão pública com os valores que estão construindo agora. O que é que eles precisam ter, qual preparo eles precisam ter para atuar dentro dessa perspectiva de uma mudança do Estado, guardados os valores democráticos, republicanos, enfim. Seu recado final para os nossos alunos, professor. Bom, eu até comecei a falar sobre a ideia da política, né? E é claro, você tem que ter estudar muito, deve participar no seu ambiente, né? Vamos dizer, estudantil, seja ele através de diretório, seja ele através das empresas júniores, através das IESEC, ou seja, das diversas representações, que eu acho que qualquer tipo de trabalho coletivo, político, de relacionamento é um aprendizado. Na universidade não deve se aprender só a parte substantiva, a parte de conteúdo, mas também é um preparo para a vida, e um preparo para ser cidadão, né? Nós temos na necessidade de construir um Brasil, vamos dizer assim, complexo, né? Complexo pela sua origem, pela sua natureza, pelo seu tamanho, pelos seus problemas, né? E espero que essa juventude, ela realmente se torne uma porta-voz e também um aglutinador, partir mesmo com garra para transformar isso num ambiente, num local, num país que seja um país digno, um país que tenha uma sociedade realmente bem e também digna deles e do país. Professor Paulo Guedes, muito obrigado pela sua disponibilidade de participação conosco. Você já sabe, a programação completa das próximas palestras e todas as palestras anteriores do programa você encontra no endereço cursoscad.ufsc.br. Até a próxima.